nunca fui do tipo que confia fácil. Sempre fui daqueles caras que prefere pagar um pouco mais, desde que tenha segurança, conforto, o básico. Mas naquela semana, eu quebrei minha regra. E foi nessa brecha que ele entrou. A pior parte foi tudo disfarçado de gentileza, de uma simpatia que hoje eu vejo era ensaiada. Meu nome é Guilherme, tenho 29 anos, e o que aconteceu comigo poderia ter acabado de um jeito que, só de pensar, minha boca seca. Mas eu tô aqui, e se eu tô contando isso hoje, é porque talvez alguém aí do outro lado esteja prestes a cair na mesma armadilha. Tudo começou quando eu fui chamado para uma reunião presencial em outra cidade. Eu trabalho remoto como designer, mas esse cliente em específico fazia questão de olho no olho. Como a viagem foi marcada em cima da hora e o valor do hotel estava um absurdo, decidi procurar um Airbnb. E aí veio a oferta irrecusável. Era uma casa simples, mas toda arrumadinha, com uma varanda bonitinha e um quarto que parecia recém-reformado. O preço? Metade do valor das outras opções na mesma região. Os comentários? Todos 5 estrelas. Gente dizendo que o anfitrião era um amor de pessoa, cuidadoso, presente na medida certa. O nome dele era Marcelo. Respondeu em minutos. Muito solícito, educado, parecia animado em me receber. E eu pensei, caramba, que sorte. Eu não sabia, mas eu tinha acabado de dizer sim para uma armadilha disfarçada de acolhimento. Cheguei numa terça-feira à tarde. A casa era exatamente como nas fotos. Tudo limpíssimo, cheiro de desinfetante recém-passado. Marcelo abriu a porta com um sorriso no rosto, uns 40 e poucos anos, cabelo bem aparado, vestindo uma camisa de botão, como se estivesse pronto para receber visita da família. Ele me ofereceu água, café, ajudou com as malas. Me mostrou a cozinha, o quarto, o banheiro. Disse que morava numa casinha nos fundos, mas que podia aparecer a qualquer hora, se eu precisasse. Achei gentil. Talvez gentil demais. Na primeira noite, dormi como uma pedra. Mas no dia seguinte, comecei a notar pequenos detalhes. Quando voltei do centro, depois de uma reunião, percebi que a toalha do banheiro que eu tinha pendurado estava dobrada diferente. Achei que podia estar ficando paranoico, mas não comentei nada. Naquela mesma noite, ouvi um barulho de madeira rangendo. Tipo passos lentos, pesados dentro da casa. Levantei devagar, olhei pela fresta da porta. Nada. O som parou. Voltei para a cama com aquele arrepio no corpo que a gente tenta ignorar. No dia seguinte, Marcelo apareceu com um bolo. Disse que fez para mim, que era de banana, uma receita da mãe dele. Eu agradeci, mas não comi. Sei lá, algo ali já estava me incomodando. Só que foi na terceira noite que tudo virou. Eu tinha passado o dia fora, estava exausto. Quando cheguei, Marcelo apareceu do nada na varanda e disse: "Fiz um vinho quente, quer um copinho antes de dormir?" Eu hesitei. Ele percebeu. "Relaxa, tá limpinho. É só vinho, canela e um pouco de açúcar. Ajuda a relaxar." Bebi por educação. Não todo, uns goles só. Me despedi, tranquei a porta por dentro, mas meia hora depois, comecei a me sentir estranho. Meu corpo ficou pesado, minha visão meio embaçada. A última coisa que lembro com clareza foi de me arrastar até a cama e deitar, tentando entender por que eu estava me sentindo daquele jeito. Acordei no meio da madrugada com a garganta seca e a cabeça latejando. Fui até a porta e ela não abria. A chave tinha sumido. A janela também estava trancada por dentro, com uma trava que, sinceramente, eu não lembrava de ter visto antes. E foi aí que eu vi. No canto do quarto, entre uma pilha de caixas, tinha uma câmera. Pequena, apontada direto para a cama. Não era do tipo visível, era escondida, ligada. Meu coração disparou. Eu juro que senti minhas pernas fraquejarem. Aquilo não era paranoia, não era exagero. Eu estava sendo vigiado, gravado. Gritei, bati na porta, tentei arrombar. Nada. Ouvi passos lá fora.
Alguém girando uma chave lentamente. Voltei correndo para a cama, deitei fingindo estar desacordado. Respiração lenta, olhos semicerrados. A porta se abriu. Eu escutei. Alguém entrou. Parou no meio do quarto. Hoje foi rápido. Ele está apagado. Era Marcelo. Ele andou até a câmera, apertou alguma coisa. Depois começou a mexer em algo perto da cômoda. E aí, como num instinto, eu pulei da cama e acertei ele com o abajur. Foi reflexo. Ele caiu para trás e eu corri, descalço, sem celular, sem pensar. A porta principal estava destrancada agora. Saí pela rua gritando, desorientado. Um casal que passava de carro parou e me ajudou. Me deram água, cobertor, ligaram para a polícia. Quando voltamos lá com os policiais, a casa estava vazia. Marcelo sumiu. Deixou para trás roupas, uma mochila e um notebook escondido dentro de uma gaveta do armário. E foi no notebook que encontraram o resto. Vídeos, muitos, cada um com um nome, uma data. Todos gravados naquele quarto. Pessoas diferentes, dormindo. Algumas nem se mexiam. Eu descobri que não fui o único. Que aquele Airbnb era fachada. Que a simpatia, o café, o bolo de banana, tudo fazia parte de um padrão. Marcelo, se é que era esse o nome verdadeiro, gravava os hóspedes. Provavelmente vendia os vídeos para alguma rede na Deep Web. Dizem que sumiu antes mesmo do boletim de ocorrência ser digitado. Como se tivesse tudo planejado. Como se aquilo ali já tivesse sido feito dezenas de vezes. Até hoje, eu não consigo dormir com porta destrancada. Coloco cadeira atrás da maçaneta e evito qualquer coisa que seja boa demais para ser verdade. Porque geralmente não é. E se você pensa que exagero, dá uma olhada nos comentários de qualquer anúncio perfeito demais. Gente dizendo que foi incrível, que tudo foi maravilhoso, mas ninguém dizendo o que realmente importa, o que estava por trás. Hoje eu penso que talvez os comentários fossem falsos, ou de gente que não percebeu que foi filmada, ou que percebeu tarde demais. Se você vai viajar sozinho, se vai dormir numa casa que não conhece, na cidade que não conhece, desconfie. Simpatia demais, às vezes, é só um verniz. Se esse meu relato chegou até você, é porque eu tive sorte. Mas e os outros vídeos? E aquelas pessoas que não conseguiram escapar? Não sei o que aconteceu com elas, mas sei o que poderia ter acontecido comigo. Se tem uma coisa que eu aprendi depois dessa viagem, é que a gente nunca sabe de verdade o que tem atrás de uma porta trancada. E pior ainda, às vezes você acha que está sozinho numa casa, quando na real tem alguém ali o tempo todo, te olhando, te ouvindo, esperando. Meu nome é Yuri, tenho 34 anos, sou engenheiro de software. E o que eu vou contar aqui parece roteiro de filme, mas aconteceu comigo no final do ano passado, durante um treinamento presencial da empresa. Eu tinha acabado de ser promovido e resolveram fazer essa imersão de uma semana em Belo Horizonte. Como a empresa ia reembolsar a hospedagem, mas tinha um teto de valor, comecei a procurar algo que fosse confortável, mas não muito caro. E aí que começa o erro número 1. Achei um Airbnb que parecia bom demais para ser verdade. Casa grande, bonita, super equipada, com 3 quartos, quintal, churrasqueira, por um preço que normalmente se pagaria num quartinho básico de hotel. Na hora pensei, pô, sorte demais. Mandei mensagem para a anfitriã, ela respondeu rápido, super direta, disse que não morava mais na cidade, mas que deixaria tudo pronto para minha chegada. Passou instruções de chave, alarme, Wi-Fi, tudo certinho. Cheguei em BH numa segunda-feira à tarde. A casa ficava num bairro residencial bem tranquilo, tipo classe média alta. Portão eletrônico, rua arborizada. Parecia seguro. Quando entrei, tudo estava realmente impecável. Móveis limpos, cama feita, toalhas dobradinhas. Mas tinha um negócio que me incomodou desde o começo. Um cheiro estranho, meio enjoativo, que vinha do fundo da casa.
Era como mofo com alguma coisa azeda. Achei que fosse de algum cano ou encanamento mal cuidado. Logo percebi que tinha um quarto trancado. Tentei abrir sem querer, achando que era o banheiro, mas a maçaneta girava só até metade e travava. Achei esquisito, porque esse quarto também não aparecia nas fotos do anúncio. Mandei uma mensagem para a anfitriã perguntando e ela respondeu quase na hora: "Esse quarto está reservado para uso pessoal. Não se preocupe com ele." Não se preocupe? Fácil falar. Eu não sou paranoico, tá? Mas tem coisas que não batem. Tipo, por que alguém tranca um quarto numa casa que está alugando inteira? Se fosse despensa, tudo bem. Mas tinha ar-condicionado na janela, cortina nova. Era quarto de gente. No primeiro dia, ignorei. Tomei banho, pedi comida, liguei o notebook e fui trabalhar de onde estava. À noite, dormi sem problema. Mas foi na terça-feira que as coisas começaram a me deixar com o alerta ligado. Eu estava sentado na mesa da cozinha, trabalhando no computador, quando ouvi um barulho seco vindo do corredor, tipo um clique metálico. Fui até lá e juro, parecia que alguém tinha acabado de soltar a maçaneta do quarto trancado. Fiquei parado por uns segundos, escutando. Silêncio total. Aproximei devagar, coloquei a mão na maçaneta e testei. Ainda estava trancada. Deve ter sido minha cabeça, pensei. Ou algum barulho de madeira estalando, sei lá. Mas meu corpo reagiu diferente. Eu estava com a nuca gelada, sabe? Como se alguém tivesse me encarando de perto. Na quarta-feira à noite foi quando a parada ficou impossível de ignorar. Eu estava na cama, já com a luz apagada, quando comecei a escutar o chão de madeira rangendo. Passos, lentos, descalços. Vinham do corredor em direção à sala. Fiquei deitado, sem mexer um músculo. Segurei a respiração. Era como se cada rangido fosse mais perto da minha porta. Mas ela estava fechada, trancada. Depois de uns 2 minutos que pareceram 10, parou. Me convenci que podia ser algum animal, talvez um gato, mesmo sabendo que o portão da casa estava fechado. E não tinha como um gato abrir porta e andar tão devagar. Na manhã seguinte, desci para fazer café. Tudo parecia normal, até eu notar o micro-ondas piscando, como se tivesse sido usado recentemente. Mas eu não tinha esquentado nada naquele dia. Na quinta fui mais cedo para a empresa. Voltei por volta das 20 horas. E aí, a gota d'água. A TV da sala estava ligada, no mudo. A porta do banheiro estava entreaberta, com o espelho todo embaçado, como se alguém tivesse tomado banho quente. E a minha escova de dentes, que eu deixava num estojo dentro do armário, estava úmida. Ali eu travei. Fiquei sentado no sofá, suando frio, com o coração acelerado, encarando a porta do corredor. Era como se alguém tivesse me substituído ali durante o dia, ou dividido aquele espaço comigo, sem eu saber. Pensei em sair, ir para um hotel, mas estava tão perturbado que decidi fazer outra coisa. Lembro que eu tinha um sensor de movimento pequeno, tipo alarme pessoal, que uso quando viajo. Peguei ele na mochila, configurei e deixei bem na entrada do corredor, voltado para o lado do quarto trancado. Na sexta-feira, o treinamento acabou tarde. Voltei cansado, pedi comida e nem quis ver TV. Só travei as portas, fechei a janela do quarto, deitei. Às 3h da manhã, o sensor disparou. A sirene que ele solta é baixa, mas aguda. Acordei na hora, coração a mil. Peguei o celular, entrei no aplicativo do sensor para ver o histórico de movimento. Tinha registro. Fui direto para o vídeo. A imagem era embaçada, meio escura, mas eu vi claramente uma pessoa saindo do quarto trancado. Era um homem, magro, cabelos longos, bagunçados. Usava uma camiseta branca rasgada e andava com os pés descalços, lentamente, como se já soubesse cada passo da casa. Ele passou pelo sensor, atravessou o corredor e desapareceu pela sala. Ali meu cérebro entrou em modo sobrevivência. Liguei para o 190, tranquei a porta do quarto, empurrei a cômoda contra ela e sentei no chão com o celular na mão. Esperei a polícia chegar com o corpo inteiro tremendo.
Quando eles chegaram, abri a janela do quarto e joguei a chave. Os policiais entraram e foram direto para a porta trancada. Arrombaram com 2 chutes. Depois, ouvi o silêncio. E em seguida, um dos policiais gritou: "Tem alguém aqui dentro? Vivo!" Eles o tiraram de lá algemado. O homem parecia desligado da realidade. Não falava nada, só olhava fixo para frente com os olhos vermelhos, fundos. No quarto, encontraram um colchão velho, coberto por um lençol sujo, várias garrafas de plástico com urina, restos de comida, um rádio ligado bem baixo no canto. Era como se ele vivesse ali há meses. Um dos policiais me disse que a anfitriã era a irmã dele, que ele era procurado em outro estado por tentativa de homicídio e sequestro e que ela vinha escondendo ele na casa. O mais doentio, ela usava o Airbnb para manter movimento na casa, para parecer que o imóvel estava normal, que tinha gente entrando e saindo sempre. Assim ninguém desconfiava. Assim ele podia continuar ali, invisível, morando com estranhos, escondido atrás da porta que ninguém podia abrir. O policial falou que era o 3º caso parecido na região. Um deles terminou com uma moça desaparecida. O corpo dela nunca foi encontrado. Eu não consegui dormir mais naquela noite, nem na outra, nem na semana seguinte. Fiquei repetindo aquela imagem na minha cabeça. Ele saindo do quarto como se fosse a casa dele, como se eu fosse o intruso. E aí o pensamento mais assustador: quantas vezes será que ele saiu sem o sensor detectar? Quantas vezes ele me observou dormindo? Será que mexeu nas minhas coisas? Será que me testou, me avaliou, pensou se valia a pena fazer algo comigo? Até hoje eu não sei responder, mas eu sei que não fui o primeiro a alugar aquela casa. E talvez nem o último. Eu não costumo compartilhar esse tipo de coisa, até porque sempre fui bem cético com essas histórias que a gente vê por aí. Mas o que eu vivi nesse Airbnb foi diferente. E se tem uma coisa que aprendi, é que a gente nunca sabe o que pode estar escondido por trás de uma parede bonita ou de um lugar bem avaliado. Foi no final do ano passado. Eu tinha acabado de entrar de férias e decidi fazer uma viagem rápida sozinho, só para sair um pouco da rotina. Escolhi uma cidade do interior bem tranquila, conhecida por ter paisagens bonitas e um centrinho cheio de lojinhas. Encontrei um Airbnb muito bem avaliado, fotos lindas, moderno e com preço bom. O dono do imóvel respondia rápido, tudo parecia perfeito. Cheguei no fim da tarde. O anfitrião deixou a chave numa caixinha com código. A casa era exatamente como nas fotos. Limpinha, bem decorada. Parecia recém-reformada. Tinha até uns quadros modernos na sala e uma varanda com rede. Na hora pensei, acho que acertei em cheio. Liguei o celular para colocar uma música e fui conectar no Wi-Fi. Era uma daquelas redes com nome padrão, algo como Casa Bonita 5G. E logo abaixo apareceu outra chamada Help Me Please. Eu ri na hora. Cheguei a tirar print para mandar para os meus amigos, como se fosse só uma piadinha de alguém criativo demais. Mas não dei muita bola. Só conectei na principal. Botei a playlist, tomei banho e fui descansar. Naquela primeira noite, dormi feito uma pedra. Mas no segundo dia, algumas coisinhas começaram a me incomodar. Enquanto eu mexia no celular no sofá, recebi uma notificação de armazenamento do Google Fotos. Achei estranho, porque não tinha tirado nenhuma foto ali ainda. Quando abri, era uma imagem antiga, pelo menos parecia. Uma mulher de costas, sentada no que parecia ser o mesmo sofá onde eu estava, mas com os braços amarrados. O rosto dela não aparecia. Achei que fosse bug. Talvez uma montagem ou alguém que tinha usado aquele celular antes, só que o celular era meu, novo, comprado há poucos meses. Apaguei a imagem e tentei esquecer, mas comecei a me sentir desconfortável, como se tivesse sempre alguém me observando ali dentro.
Eu tentava racionalizar, dizendo que era só paranoia, que eu estava sozinho, fora da minha zona de conforto. No terceiro dia, recebi outra notificação. Dessa vez, não era só uma foto. Era um conjunto delas com a mensagem "Fotos novas encontradas". Quando abri, quase derrubei o celular no chão. As imagens mostravam pessoas diferentes, um homem, uma adolescente, uma outra mulher. Todos estavam incômodos daquela mesma casa. A cozinha, o quarto, até o banheiro. Sempre com expressões de medo, mãos ou pés amarrados. Em algumas dava para ver hematomas. E o pior, todas pareciam ter sido tiradas de ângulos estranhos, como se tivessem sido capturadas por câmeras escondidas. Eu não sou de me desesperar fácil, mas ali meu coração disparou. Comecei a olhar em volta, procurando qualquer indício de câmeras. Vasculhei atrás dos quadros, em cima da estante, dentro das tomadas, e foi atrás da TV que encontrei o que parecia ser uma microcâmera embutida na moldura. O ar sumiu do meu pulmão. Fiquei gelado. Fiz as malas às pressas, sem nem tomar banho, e saí da casa como se estivesse fugindo de algo. Peguei o carro e fui direto para uma pousada simples do outro lado da cidade. Foi lá, mais calmo, que decidi abrir o histórico do roteador que eu tinha usado. Eu não sou especialista em tecnologia, mas sabia o suficiente para conseguir acessar alguns dados. Descobri que aquela rede Help Me Please estava ativa ali há meses. E mais, o nome já tinha sido alterado várias vezes. Antes tinha se chamado They Watch Us e depois Run Now. Era como se alguém estivesse tentando alertar os hóspedes. Um pedido de socorro, em forma de Wi-Fi. Na manhã seguinte fui até a delegacia. Expliquei tudo. Mostrei as fotos, os prints, os nomes das redes. No começo, o policial achou que eu estava exagerando. Mas quando viu as imagens e ouviu minha explicação completa, chamou um investigador na hora. Dias depois, recebi uma ligação da polícia. Eles pediram para eu ir até lá porque tinham descoberto coisas pesadas. E foi ali que a parte mais difícil começou. A casa fazia parte de uma investigação sobre tráfico de pessoas. Segundo eles, era usada por uma quadrilha que sequestrava vítimas e mantinha ali por curtos períodos, antes de transportá-las para outros lugares. Eles trocavam os anfitriões da plataforma com perfis falsos e mudavam os dados do imóvel de tempos em tempos. Mas usavam o mesmo roteador e, por isso, a rede de Wi-Fi deixava rastros. E o pior, algumas das vítimas que apareceram nas fotos que recebi ainda não tinham sido encontradas. Tinham sumido. Fui interrogado como testemunha. Eles analisaram meu celular, os metadados das imagens e concluíram que alguém, talvez alguma vítima, havia conseguido programar o envio dessas fotos como forma de alerta, esperando que algum hóspede prestasse atenção. Foi então que caiu a ficha. Eu podia ter ignorado tudo. Podia ter apagado as imagens, rido do nome da rede e seguido minha viagem como se nada tivesse acontecido. Mas por algum motivo, eu parei. Eu prestei atenção. A polícia me agradeceu. Disseram que, graças à denúncia, conseguiram ligar pontas que estavam soltas. E que, embora fosse difícil, ainda existia chance de encontrar sobreviventes. Mas eu não me sinto herói. Sinceramente, me sinto sujo. Por ter dormido ali, por ter usado aquela cozinha, por ter me sentado naquele sofá, onde outras pessoas gritaram por ajuda e não foram ouvidas. Até hoje me pego pensando se algum daqueles rostos nas fotos foi salvo. Ou se já era tarde demais. Depois disso, não consegui mais usar Airbnb. Toda vez que abro o app, me dá uma angústia. Um medo irracional, talvez, mas impossível de ignorar. E se eu puder deixar um alerta para quem estiver ouvindo, é esse. Presta atenção nos detalhes, no nome do Wi-Fi, em qualquer coisa fora do normal, porque às vezes o pedido de socorro não vem com gritos ou batidas na porta. Vem em forma de notificação. Se essa história te prendeu até aqui, considera se inscrever no canal e deixar um like.
Isso ajuda o Diário de Terror a dar voz para mais relatos reais como esse. Obrigado por ouvir. Essa história aconteceu no começo do ano passado, quando eu e o Rodrigo decidimos tirar uns dias de folga. A gente estava vivendo uma fase boa, sabe? Depois de um ano cheio de correria e pressão no trabalho, resolvemos fazer uma viagem mais tranquila, só nós dois, para descansar a cabeça. Sem cidade grande, sem hotel cheio de gente. Escolhemos um lugar mais afastado, no interior de Minas. Achamos um Airbnb fofo, meio rústico, anexo à casa principal dos donos. O anúncio dizia que era uma suíte independente, com entrada privativa e tudo. Nas fotos parecia perfeito. A gente chegou numa sexta-feira à tarde. Quem nos recebeu foi o próprio dono, um cara na faixa dos 50, simpático, educado, mas com um jeito meio seco demais. Depois de mostrar o quarto e explicar como funcionava o chuveiro, ele olhou para mim e para o Rodrigo. Fez uma pausa esquisita e falou: "Olha, só peço uma coisa, mantenham a discrição. Aqui é uma vizinhança bem conservadora." Na hora, eu só assenti com a cabeça. Mas por dentro, aquilo me deu um incômodo estranho. Discrição? Como assim? Eu e o Rodrigo nunca fomos de dar escândalo, muito menos em lugar que não é nosso. Mas enfim, deixamos passar. A gente queria paz. Na primeira noite fizemos tudo bem simples. Tomamos vinho, ouvimos música baixinha no celular, ficamos ali na varandinha conversando. Nada demais. Mas quando entramos para dormir, foi que começou. Enquanto eu escovava os dentes, ouvi um barulho vindo de cima, tipo passos. Mas não era só isso, eram uns ruídos baixinhos, quase como sussurros. Achei que fosse coisa da minha cabeça, ou talvez algum som da casa principal. Mas quando comentei com o Rodrigo, ele disse que também tinha escutado. No dia seguinte, achei que era paranoia, até que, quando fui procurar meu carregador na mochila, ele não estava lá, e eu sou super organizado com minhas coisas. Rodrigo brincou, dizendo que eu devia ter esquecido no carro. Fomos até lá e realmente estava no banco de trás. Alívio, né? Só que à noite outra coisa sumiu. Meu desodorante. Foi aí que comecei a sentir um nó na barriga. Tudo bem, a gente esquece as coisas. Mas eu lembro claramente de ter usado antes do banho. Comecei a pensar besteira. Será que o anfitrião tinha chave reserva e estava entrando ali? Será que os vizinhos viam a gente como um problema? No terceiro dia, fui até a portinha lateral onde deixávamos os tênis e percebi que o meu par estava trocado. Tipo, um tênis meu estava do lado do tênis do Rodrigo. E isso me deu um calafrio, porque a gente sempre deixava arrumado ali, lado a lado. A paranoia começou a crescer. E eu sei que parece exagero, mas era como se a casa estivesse observando a gente. Durante a noite, de novo os sussurros. E agora tinha também estalos, tipo madeira sendo pisada. Rodrigo tentava me acalmar, dizendo que devia ser o vento ou o dono da casa andando lá em cima. Mas a tensão aumentava. Na quarta noite, estávamos deitados quando ouvimos um barulho diferente, como se algo tivesse caído no banheiro. Rodrigo levantou e foi lá ver. Demorou um pouco para voltar. Quando voltou, parecia pálido. Tem uma sacola no armário e dentro dela, seu celular. Eu ri. Falei que devia ter colocado ali sem perceber. Ele só balançou a cabeça. Bento, ele estava com a câmera ligada, gravando. Meu coração disparou. Peguei o celular tremendo. A câmera estava no modo vídeo, gravando fazia horas, apontada direto para o box. Ali, eu travei. Tudo fez sentido. Os objetos mexidos, os sussurros, a sensação constante de estar sendo observado. Era o anfitrião. Só podia ser. Aquele aviso sobre discrição era só fachada. Devia ser mais um daqueles caras nojentos, homofóbicos, que se aproveitam da posição para invadir a privacidade dos outros. Rodrigo me convenceu a não confrontar o dono. Decidimos sair bem cedo, mas antes fomos até a delegacia da cidade.
Contamos tudo. A polícia foi com a gente até lá. Revistaram o local, mas não encontraram nada que ligasse o anfitrião àquilo. Foi quando o delegado olhou para o Rodrigo e perguntou se ele podia mostrar o histórico de gravações do próprio celular. Rodrigo hesitou, tentou enrolar. Dizia que o aparelho estava com pouca bateria, que não lembrava da senha. Eu comecei a estranhar. O delegado insistiu. E aí ele travou. Rodrigo travou. Ficou encarando o delegado por uns segundos, como se estivesse decidindo o que fazer. O policial cruzou os braços esperando, e eu, do lado, comecei a sentir um frio subir pela espinha. Rodrigo, eu chamei. Ele não respondeu. Só respirou fundo, puxou o celular do bolso e desbloqueou. O delegado pegou o aparelho e abriu a galeria de vídeos. E ali não tinha só aquele vídeo que encontramos no banheiro. Tinha outros, vários, todos com datas recentes e todos gravados dentro do quarto. Tinha um em que eu aparecia deitado sozinho na cama, lendo, outro em que eu saía do banho enrolado na toalha, um terceiro onde a gente estava conversando na varanda e eu nem tinha ideia de que estava sendo filmado. Minha visão começou a embaçar. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Por que você fez isso? Foi a única coisa que consegui perguntar. Minha voz saiu baixa, quase sem ar. Rodrigo tentou balbuciar alguma coisa, mas o delegado cortou. Esses vídeos foram gravados com esse aparelho aqui, que é do senhor, certo? Ele perguntou, olhando para ele com frieza. Rodrigo só assentiu, quase sem força. Fomos separados para prestar depoimento. O delegado foi direto comigo. Queria saber se eu desconfiava que Rodrigo me filmava, escondido há mais tempo. Eu disse que não, juro que não. A gente estava junto fazia quase 2 anos. Já brigamos, claro, como todo casal. Mas nunca imaginei isso. Enquanto isso, Rodrigo confessou. Disse que não confiava em mim, que achava que eu estava escondendo alguma coisa, que quando viajamos, ele sentia que eu queria distância e que precisava observar meu comportamento. Sim, ele usou essas palavras. Observar meu comportamento. O anfitrião, no fim das contas, não tinha nada a ver com a história, nem os vizinhos, nem os ruídos no teto. Era tudo paranoia nossa, ou talvez só sons normais de uma casa antiga. A história toda que eu criei na minha cabeça era baseada no medo que a gente carrega quando sabe que não é bem-vindo em certos espaços. Só que dessa vez, o verdadeiro perigo estava dormindo do meu lado. Rodrigo foi liberado depois de prestar depoimento. Não houve flagrante. Mas eu não voltei com ele. Peguei minhas coisas e fui embora sozinho. Passei semanas digerindo aquilo, revendo todos os momentos com ele na cabeça, tentando entender quando tudo começou a sair dos trilhos. Tentei me culpar, tentei encontrar uma explicação, mas a verdade é que não tem como prever. Às vezes, o pior não é quem te olha torto na rua, é quem sorri para você todo dia. Depois que voltei, nunca mais falei com ele. Bloqueei tudo. Ele tentou mandar mensagem, tentou se justificar, mas eu já tinha visto o suficiente. O que ele fez não foi só invasão de privacidade, foi traição da pior forma, aquela que finge amor enquanto te vigia pelas costas. Até hoje, quando escuto algum barulho no andar de cima, meu corpo trava. Não porque eu penso nos vizinhos ou no anfitrião, mas porque lembro do Rodrigo. Lembro que a pessoa que mais dizia me amar também era a que mais me vigiava. E se você que está ouvindo esse relato julgou os vizinhos no começo, saiba que eu também julguei. A diferença é que eu vivi isso na pele e aprendi da pior forma que o verdadeiro terror não vem de fora, vem de dentro. Sabe aquele tipo de silêncio que não é só ausência de som, mas presença de alguma coisa que você não consegue explicar? Aquele silêncio que parece olhar de volta para você? É com esse tipo de silêncio
que eu começo esse relato. Me chamo Apolo. Tenho 28 anos. Trabalho como fotógrafo, principalmente em eventos. Casamento é meu carro-chefe. E entre 2 casamentos, com uma folga de 5 dias, resolvi tirar um tempo com a minha irmã mais nova, Júlia, numa casa de temporada que encontramos num site. A ideia era simples: descansar, comer bem, dormir e revisar algumas fotos. Só isso. A casa ficava numa cidadezinha histórica do interior de Minas, daquelas que parecem ter parado no tempo. Casarões coloniais, ruas de pedra, cheiro de café fresco e uma névoa fina no amanhecer. Era charmosa, bonita e silenciosa demais. A dona da casa era uma senhora de voz mansa, simpática, parecia até saída de algum livro. Entregou as chaves, explicou como funcionava o aquecedor, onde estavam os cobertores extras e, por fim, apontou para a sala de jantar e disse: "Ah, e aquele quadro ali? Ele não pode ser retirado, tá bom? É da família. Retrato da minha bisavó. A casa é dela no fim das contas." Eu olhei. Era um quadro grande, pesado, pendurado bem no centro da parede. Mostrava uma mulher de cabelos brancos presos num coque, sentada numa poltrona vermelha de veludo. Mãos sobre o colo, rosto sério. Não triste, nem bravo, só sério. O tipo de olhar que você não consegue decifrar, mas sente. Aquilo me deu um leve arrepio, confesso, mas fiz cara de paisagem e respondi com um sorriso. Claro, sem problema, mas desde o primeiro jantar naquela sala, a gente sentia algo estranho. Não estou dizendo que a casa era assombrada. Estou falando de um incômodo discreto, sutil, mas constante. Como quando alguém te observa por muito tempo sem piscar. A Júlia, brincando, disse: "Mano, na moral, essa véia do quadro tá me julgando. Parece que vai levantar e me dar um sermão a qualquer momento." A gente riu, mas na madrugada, riso nenhum me ajudou. Eu estava na cozinha enchendo um copo d'água quando ouvi um barulho de madeira rangendo. Pensei que fosse a Júlia indo ao banheiro, mas o som continuava. Crack, 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 como uma cadeira de balanço. Só que eu sabia que ali não tinha nenhuma. Fui até o corredor no escuro e o som parou. Voltei para a cama com o coração acelerado e quando passei pela sala tive certeza. O quadro parecia ligeiramente virado, como se estivesse acompanhando o meu movimento. Eu congelei, mas quando respirei fundo e encarei de novo, estava igual. Pensei: tô cansado, minha cabeça tá pregando peça. No dia seguinte deixei quieto, mas à noite a coisa ficou mais clara e mais errada. Estávamos jantando quando a Júlia travou o olhar no quadro. Falei alguma coisa e ela nem respondeu. Só depois de alguns segundos sussurrou. Ela mexeu a mão. Olhei. A senhora do quadro estava igualzinha. Mão sobre o colo, rosto duro. Nada tinha mudado. Tá ficando doida, falei. Mas no fundo, minha barriga já tinha virado. Fomos dormir mais cedo. E foi naquela madrugada que tudo saiu do controle. Acordei com um barulho baixo de passos arrastados, mas não como quem anda firme. Era como alguém cansado ou de chinelos muito pesados. O som parou na frente da porta do meu quarto. Fiquei imóvel. Esperei algum movimento. Nada. Só o barulho de respiração. Não era minha. Criei coragem e abri a porta. O corredor estava escuro, mas vi uma silhueta no fim, indo em direção à sala. Era uma figura feminina, com o mesmo coque de cabelo do quadro, andando devagar, como quem não tem pressa para ir a lugar nenhum. Pensei em correr atrás, mas travei. A única coisa que fiz foi acender a luz. Quando cheguei na sala, não havia ninguém. Mas o quadro, aquele maldito quadro, estava mais torto do que antes. Não muito. Só o suficiente para parecer que tinha virado sozinho. Fui até ele e tentei mexer. Era extremamente pesado, fixado com pregos. Seria praticamente impossível alguém virar aquele quadro sem fazer barulho. Voltei para o quarto suando frio e foi então que a Júlia bateu na porta chorando. Ela estava em pânico.
tremendo. Apolo, ela passou por mim, no corredor. A mulher, a do quadro. Ela olhou para mim e desapareceu. Eu vi, eu juro que vi. Abracei minha irmã. Ela nunca foi do tipo impressionável. Era até mais cética que eu. Mas naquele momento ela parecia uma criança. Decidimos que íamos sair da casa no dia seguinte. Mas antes resolvi confrontar a dona. Olha, desculpa, mas a gente viu coisas. A senhora poderia explicar melhor quem era aquela mulher? Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, com um tom estranho de resignação: a bisavó. Ela morreu ali, na sala, sentada naquela poltrona que está no quadro. Esperava o perdão da filha, mas ele nunca veio. Ela dizia que só descansaria quando ouvisse o pedido, mas morreu esperando. E por que ela ainda aparece? Porque ela ainda espera. E ela só aparece para quem também tem alguma coisa mal resolvida. As palavras dela me atingiram de um jeito que eu não esperava. Algo dentro de mim se mexeu. No caminho de volta, a Júlia chorava no banco do passageiro. E eu, calado, só pensava numa coisa: minha mãe. Meses atrás, a gente teve uma discussão feia. Eu falei coisas cruéis, coisas que nem lembro direito de tão no automático que saíram. Desde então, não voltei a visitá-la. E a Júlia também. Ela sempre carregou uma mágoa com nosso pai, por algo que nunca me contou direito. Chegando em casa, ela me disse: eu não dormi mais depois daquela noite. Senti como se ela tivesse me encarando por dentro, como se soubesse o que eu escondia até de mim mesma. Eu também não dormi. Passei a noite pensando. Dias depois, revisei as fotos que tirei na casa, para ver se encontrava alguma coisa estranha. E num dos registros da sala de jantar, juro por tudo que é mais sagrado, apareceu a sombra de uma mulher sentada atrás de mim, refletida no espelho. A cadeira onde ela estava nem existia na casa real. Apaguei a foto na hora. Nunca mais voltei naquela cidade. Nunca mais aluguei casa antiga nenhuma. E nunca mais ignorei a sensação de estar sendo observado. No mês seguinte, fui visitar minha mãe. Não falei nada de assombração, só abracei ela, forte. Ela não entendeu na hora. Só disse: você tá bem, filho? E eu respondi: agora tô. Não sei se aquela senhora do quadro era só uma energia presa, ou se ela era algo mais. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ela não quer assustar. Ela quer que a gente encare o que evitou por tempo demais. E talvez, só talvez, o verdadeiro terror não seja ver um fantasma. Seja ter que admitir para si mesmo aquilo que tentou esquecer. Ela só aparece para quem precisa resolver algo mal resolvido. Eu acredito nisso. E você? Meu nome é Davi Luca, tenho 27 anos. Esse relato aconteceu há pouco mais de um ano, logo depois do momento mais difícil da minha vida. E, ironicamente, no que era para ser o mais feliz também. Eu e minha esposa, a Isadora, estávamos numa fase delicada. A gente tinha passado por um aborto espontâneo 3 meses antes. Foi o tipo de dor que ninguém prepara a gente para sentir. Nem os médicos, nem os amigos, nem a própria fé. Tudo parece meio mudo, meio distante depois disso. A gente decidiu sair da cidade, passar uns dias em algum lugar calmo. A Isadora dizia que não aguentava mais o barulho e eu só queria ver ela sorrir de novo. Foi aí que encontramos uma casinha no interior, dessas com quintal, rede na varanda e cheiro de mato quando o vento entra. O anúncio dizia que era um espaço familiar, com decoração simples e acolhedora. A dona era uma senhora chamada Dona Teresa, muito educada, muito gentil. Ela mesma que recebeu a gente na entrada. Eu lembro de uma coisa específica logo na chegada.
a Isadora reparou numa porta azul clara no final do corredor. Estava fechada com chave. E antes que a gente perguntasse qualquer coisa, a Dona Teresa disse com um sorrisinho meio sem graça: "Ah, esse quartinho aí é do meu neto. Eu ainda não tive coragem de mexer nas coisinhas dele." Na hora, meu estômago virou um pouco. Não sei porquê, mas respeitamos. Não insistimos. Nos primeiros 2 dias foi tudo bem. A gente cozinhava junto, deitava na rede, tomava vinho barato no quintal olhando para o céu. Pela primeira vez em meses, a Isadora parecia leve. E eu? Eu estava começando a lembrar do que era sentir paz. Mas na terceira noite tudo mudou. Era por volta das 3 da manhã quando eu acordei, com um som muito leve, como se alguém estivesse andando descalço pelo corredor. Passos pequenos, rápidos, de criança. Na hora, fiquei em silêncio. Achei que tinha sonhado. Mas quando olhei para o lado, a Isadora também estava acordada. A gente trocou aquele olhar silencioso de: "Você ouviu isso também?" No dia seguinte, quando a gente saiu do quarto, tinha um carrinho de brinquedo no chão do corredor. Azul, usado e completamente fora do lugar. "Davi, isso estava aqui ontem?" Ela perguntou. Balancei a cabeça, sentindo um arrepio na nuca. A gente trancou a porta da frente. Não tem como ninguém ter entrado. Na quarta noite, acordamos com um barulho diferente. Como se uma bolinha tivesse batido contra a parede do quarto vizinho. Era o quartinho azul, só que ele estava trancado. Eu fui até a porta, me aproximei devagar. Coloquei o ouvido contra ela. E foi aí que eu ouvi uma risadinha infantil, abafada, fraca, mas real. Voltei para o quarto quase tropeçando. "Tem alguém ali, Isa? Tem alguma coisa naquele quarto?" Ela ficou pálida. Não disse nada. Só segurou minha mão com força. Naquela noite, ela sonhou com um menino. Devia ter uns 5 anos. Branquinho, cabelo liso, calça de moletom e camiseta. Ele estava brincando no quintal com um carrinho azul, igual ao que a gente viu no corredor. Mas o que mexeu com ela foi o olhar dele. Segundo ela, era como se ele estivesse feliz por ela estar ali. Como se conhecesse ela. No dia seguinte, ela encontrou o mesmo carrinho azul do sonho, no quintal, em cima do banco de madeira perto da árvore. Ela chorou. E pela primeira vez, não era dor. Era outra coisa. Eu não conseguia explicar. "Acho que ele está tentando se comunicar", ela disse. "Ele quem?" "O menino do quarto." Começamos a reparar que toda noite, por volta das 3, a luz do quartinho azul se acendia sozinha. A gente via a fresta embaixo da porta iluminar. Mas a chave continuava na porta, do lado de fora, trancada. Foi então que eu decidi falar com a Dona Teresa. Esperei a Isadora dormir e fui até a casa da frente, onde ela morava. Contei tudo, com respeito, com calma, e ela desabou. Chorou na minha frente como se tivesse segurado aquele choro por uma vida inteira. O nome dele era Mateus, tinha 6 anos, morava comigo. A mãe dele, minha filha, morreu no parto. Eu criei ele sozinha. Brincava ali naquele quartinho todos os dias. Amava aquele carrinho azul que você falou. Até que, uma tarde, ele teve uma crise muito forte de asma. Eu estava no quintal pendurando roupa. Quando entrei, ele já não respirava mais. A voz dela falhou. Eu nunca mais entrei naquele quarto. Tranquei no dia seguinte, mas juro por tudo que é mais sagrado. Às vezes eu sinto ele aqui, principalmente quando algum casal jovem vem para cá. Os brinquedos se mexem, o abajur acende. Eu sei que é ele. Voltei para o nosso quarto com um nó na garganta. Na última noite que passamos ali, a Isadora acordou às 3 em ponto e me chamou com a voz baixa. Davi, ele está aqui. Ela estava sentada na cama, olhando para a porta do nosso quarto, que estava entreaberta, a luz do corredor acesa e o som de rodinhas passando pelo chão.
Não fizemos nada, só escutamos, ficamos em silêncio, um silêncio que doía, mas ao mesmo tempo abraçava. De manhã, quando acordamos, a porta do quartinho azul estava aberta pela primeira vez. Entramos devagar. Era um quarto de criança. Estante de livros, cama com lençol de super-herói, um tapete com desenhos de estradas, tudo parado no tempo. No chão, um desenho feito com giz de cera. 3 pessoas, um menino, uma mulher de vestido e um homem de boné. Na parte de baixo, em letras tortas, obrigado. Eu não sei no que você acredita. Não sei se vai achar que é loucura, exagero ou invenção. Mas eu e a Isadora saímos dali diferentes. A gente ainda sente saudade do que perdeu, claro. Mas aquela viagem curou uma parte da gente que a gente nem sabia que podia ser curada. E às vezes, quando o vento bate e mexe os brinquedos do nosso próprio quintal, a gente sorri. Porque no fundo, acho que o Matheus só queria brincar mais uma vez. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário. Eu só tive coragem de contar isso agora porque talvez alguém aí também esteja sentindo falta de um pedacinho que não volta mais. Mas talvez, só talvez, esse pedacinho ainda esteja por perto.